E é outro momento em que os protestantes, a partir dos seus jornais e particularmente aí a imprensa evangélica, vai participar ativamente do debate público sobre a questão da abolição. E essa participação no debate público dos protestantes, ela é vista pelos políticos da época, ao ponto de Joaquim Nabuco, grande abolicionista daquele momento, elogiar, o posicionamento dos protestantes em relação à política abolicionista da década de 80. Olá, vamos agora para o nosso segundo vídeo aqui do canal. Sou Pedro Henrique Medeiros, historiador, e nesse momento eu queria tratar contigo a respeito da periodização, dos momentos marcantes que nós temos no século XIX, no período imperial brasileiro, em relação à história dos protestantismos. Esse vídeo, na verdade, é uma continuação, do primeiro vídeo, ainda de apresentação desse canal, ainda de introdução desse canal, e eu já quero contar aí com a sua inscrição, Inscreva-se nesse canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma das novas aulas aí a respeito de história dos protestantismos e da política no Brasil. Comente e compartilhe o nosso vídeo também. Bom, quando nós falamos sobre periodização em história, a gente tem que ter algumas noções aí muito claras, para poder iniciar. O historiador não trabalha com o tempo do relógio. O historiador ele não trabalha com o tempo cronológico, ok? Não é com o tempo cronológico que nós trabalhamos. O tempo para o historiador em si próprio já é uma questão histórica, já é um problema de pesquisa, já é o objeto de pesquisa do historiador, Então, quando a gente fala sobre período, a gente tem que ter isso aí de forma muito, muito clara. E dependendo, então, das questões que são levantadas para a pesquisa, nós fazemos demarcações históricas. Isso na forma em relação ao próprio período da história, em relação ao próprio período da história, porque, por exemplo, quando nós falamos sobre século XIX cronologicamente começa lá em 1801 e termina em 1900. Se nós pensarmos aí em século XIX, esse seria o período cronológico do século XIX. No entanto, em relação à história, como a gente se baseia, a gente está buscando as mudanças, as transições do tempo, as mudanças de pensamento, de mentalidades, as mudanças políticas que demarcam os períodos históricos. Para alguns historiadores, por exemplo, o século XIX ou 800, ele começaria de uma forma mundial a partir da Revolução Francesa, em 1789, tendo a sua conclusão em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, com o início da Primeira Guerra Mundial. No caso do Brasil, se a gente pensar em questões tanto da área política quanto da área religiosa, sabendo que esses dois campos de estudos não estão muito separados, nesse período do século XIX, a gente poderia contar aí alguns consideram a partir de 1759, com a expulsão dos jesuítas do Brasil, e indo até o período, então, da laicidade, da República, 1889, e alguns estendendo isso para o ano de 1930, quando conclui-se aí a Primeira República, entendendo-se que o período da Primeira República ainda há muitas coisas de continuidade desse século XIX. Então, em relação à periodização, há uma discussão. E não só o período. Para nós aqui, nesse canal, vamos definir esse período no período mais político-consensual entre a chegada da família real portuguesa em 1808, 1808 é a nossa data aí inicial, terminando então no início da República, particularmente em 1891, 1890 e 1891, 1890 com o decreto de laicidade, 1891 com a Constituição Republicana que deu aí legitimidade à liberdade religiosa no Brasil. Que em relação ao período
Mas dentro desse período, também cabe ao historiador, a partir dos seus problemas, a partir das suas questões, a partir daquilo que ele quer pesquisar, definir recortes temporais que sejam bem justificados em relação aos marcos de início e os marcos finais, as referências desses recortes históricos. E aí é onde eu quero entrar com algumas sugestões, né, que vão ser desenvolvidas ao longo de outros vídeos nesse canal em relação a esses momentos históricos para a história dos protestantismos no Brasil imperial. Primeiro, o primeiro momento aí que nós podemos considerar é exatamente a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Dom João VI, junto com a corte portuguesa, Dom João VI é príncipe regente em Portugal, ele ainda não é rei em Portugal, a mãe dele, Rainha Maria, considerada, né, conhecida como Rainha Maria Louca, ela ainda está viva quando eles vêm para o Brasil junto com um príncipe que posteriormente se tornará Dom Pedro I. Ele vem ao Brasil, sai de Portugal por causa da invasão de Napoleão Bonaparte. O plano para vir para o Brasil não surgiu naquele momento, já era algo que estava sendo construído pelo menos até o fim do século XVIII. E em 1808 ele vem então com a corte para o Brasil, se estabelece no Rio de Janeiro. Essa viagem ela foi escoltada pela Marinha Britânica, inimiga da França de Napoleão Bonaparte. E a Inglaterra era anglicana, Portugal era católico. Quando chega-se ao Brasil, em 1810, 2 anos depois da chegada dele, quando chega Dom João, né, abre os portos para as nações amigas, e em 1810 é assinado o Tratado de Aliança e Amizade com a coroa britânica. Nesse Tratado de Aliança e Amizade, por que ele é um marco importante, como uma sugestão de um primeiro recorte histórico, né, para estudos dos protestantismos no Brasil? Porque é nesse tratado, no artigo 12 desse tratado, que se estabelece a tolerância de cultos para todas as outras religiões que não fossem a religião católica. E aí o foco, obviamente, são os protestantes anglicanos, né, súditos da coroa britânica, conquanto que as suas igrejas não tivessem aparência exterior de templo. Né? Isso é o artigo 12 do Tratado de Aliança e Amizade, que é facilmente encontrado aí, esse documento, essa fonte histórica, na internet. Com isso, em 1822, período então, momento da independência do Brasil, ainda dentro desse recorte histórico, nós temos em 1822 o estabelecimento da primeira capela anglicana aqui no Rio de Janeiro. Ok? Então esse aí seria um primeiro momento histórico, né, que rende-se muita pesquisa em relação a essa comitiva que veio com Dom João VI, esse tratado, o que se estabelecia realmente nesse tratado, quais eram os benefícios, quem estava por trás disso, são questões que podem ser estudadas aí. Em 1824, nós temos o início aí de um segundo momento histórico, né, podemos dizer assim, com relação a uma política de Dom João VI e com o estabelecimento da Constituição outorgada de 1824. Na Constituição de 1824, no artigo 5º dessa Constituição, reafirmava-se o artigo 12 do Tratado de Aliança e Amizade, estabelecendo que a religião católica apostólica romana continuaria a ser a religião oficial do Império do Brasil, e aí já tem um problema histórico, esse continuaria a ser, que continuaria a ser, esse significa, e talvez em outro vídeo eu venha trazer isso, se for de seu interesse, já deixe seu comentário aí, querendo saber mais sobre o que significa esse continuaria a ser, que religião católica é essa, que continuaria a ser a religião do Império. E nesse artigo 5º da Constituição de 1824 estava estabelecido também que todos os outros cultos seriam tolerados e que os seus cultos, né, eles não seriam perseguidos religiosamente e que os seus cultos, conquanto que eles estivessem estabelecidos em casas particulares, sem aparência exterior de templo. Aparência exterior de templo se refere principalmente a torre, sino, ok? Características próprias dos templos católicos e dos templos protestantes também na Europa.
E aí tem uma política, junto com a Constituição, tem uma política que foi iniciada por Dom João VI, que tem uma continuidade, e que em 1824 tem um marco também, que era a política de povoamento. Dom João VI, quando chega aqui com a corte portuguesa, o Brasil ele era muito pouco povoado ainda, naquele momento, e a parte interior, né, interior aí do território brasileiro, ainda estava completamente vazio, né? A América portuguesa, né, até então, estava completamente vazio essa parte interior. Minas Gerais, São Paulo, já alguma coisa, mas de forma muito escassa. Então, Dom João VI ele começa uma política, ele dá início a uma política chamada de política de povoamento. Essa política, a ideia dela era trazer imigrantes europeus para virem estabelecer colônias no Brasil. Essas colônias seriam colônias de povoamento. E eles, dentro de suas colônias, teriam uma economia de subsistência. Posteriormente, essa política de povoamento vai ser gradualmente sendo transformada numa política realmente de imigrantes para trabalho livre, em substituição gradual do trabalho de escravidão do Brasil. E aí, em 1824, nós temos o estabelecimento da primeira colônia de imigrantes, que é uma colônia suíça alemã, estabelecida hoje, no que hoje é a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E nesse momento nós temos esses colonos que são luteranos, ok? Então é um marco, junto com o pastor Frederick Sauerborn. É um pastor, ele é pago pelo Estado brasileiro para estar dando assistência religiosa a esses colonos. E aí nós temos então um marco importante. É importante também considerar que eles são colonos e protestantes de imigração. Existe um conceito que quem quer se aprofundar nessa questão de protestantismo no século XIX precisa estar ciente que nós vemos duas características, né? Dois perfis de protestantes no Brasil. Esse primeiro são colonos, eles não vêm com a intenção de evangelizar brasileiros, eles vêm apenas com a intenção de habitar, de formar suas colônias. E posteriormente nós temos os missionários que chegam aqui com uma função muito específica, um objetivo muito específico de evangelizar brasileiros. Esse foi o nosso segundo recorte temporal, né? E esse marco de 1824. E aí os colonos que depois, posteriormente, vão chegando ao Brasil. Um terceiro período, terceiro recorte temporal, pode ser estabelecido a partir do marco dentro do contexto político das regências. Em 1831, Dom Pedro I ele renuncia ao trono, retorna para Portugal. Dom Pedro II ainda é menor de idade, né? Muito novo ainda, uma criança. Ele não assume o trono, e quem vai assumir o trono vão ser os regentes do Império. E aí, dentre esses regentes, um regente muito importante para o protestantismo é o regente padre Diogo Feijó, né? É um padre, mas um padre que tomou algumas atitudes muito curiosas. Dentre elas, por exemplo, era o projeto de Feijó, a partir de uma proximidade dele com metodistas, como por exemplo Daniel Kidder, que chega aqui ao Brasil como agente da Sociedade Bíblica, né? Ele chega aqui no Brasil para distribuição de Bíblias. E aí nós temos outros também que chegam aqui ao Brasil, um que é Pitts, esqueci agora o primeiro nome dele, Pitts, que é um metodista. Ele está aqui em viagem pela América do Sul para fazer reconhecimento e ver onde é possível estabelecer missões metodistas na América do Sul. Então ele passa pelo Brasil, passa pela Argentina, e em seguida, com o relatório de Pitts, chega aqui Justin Spalding, ainda na década de 30. A partir desses relacionamentos, Feijó, o regente Feijó, o governante do Brasil naquele momento, ele vai ter uma ideia, um projeto que é reprovado. Dois projetos, na verdade, que os dois são reprovados pela Câmara. Um projeto que era substituir a questão dos jesuítas nas aldeias em relação ao cuidado espiritual dos índios, catequese, cristianização dos índios, etc.
Desde a expulsão dos jesuítas em 1759, os indígenas, as aldeias indígenas no Brasil estavam sem essa assistência religiosa cristã. E aí, Feijó tem uma ideia de trazer para o Brasil os protestantes moravianos, que tinham uma proximidade muito grande com os metodistas. E a ideia dele era trazer os moravianos para o Brasil, eram protestantes dedicados às missões, para poderem dar assistência religiosa aos indígenas. É um padre, né, Diogo Feijó, que já cria um outro problema histórico em relação a essa questão. E outro projeto vai ser o de distribuir Bíblias protestantes. E aí esse projeto também ele não acontece, né? Distribuir essas Bíblias nas escolas. Isso também não acontece. Mas é um marco histórico importante pela chegada desses missionários. Justin Spalding, por exemplo, ele ao chegar ao Brasil, ele vai estabelecer a Escola Bíblica Dominical. É ele o primeiro a estabelecer a Escola Bíblica Dominical no Brasil, embora a fama tenha ficado para Robert Kelly, já vamos falar sobre ele, mas foi Justin Spalding que estabeleceu a Escola Dominical no Brasil. E essa Escola Bíblica Dominical que ele estabeleceu tinha duas classes, não uma, mas duas classes, para o que na documentação aparece como homens de cor. Essa ideia de homens de cor se refere a homens libertos, da escravidão. Libertos não eram escravos, mas eram homens libertos da escravidão, e Justin Spalding traz educação. Essas escolas dominicais tinham tanto educação literária e científica quanto a própria questão da educação cristã para eles, e vai sofrer reações nesse período por causa dessa iniciativa dele, por causa dos relatórios dele que denunciavam o contrabando do tráfico negreiro, que deveria ter sido extinto em 1831, mas não foi. E esse contrabando continuou, e ele denunciava isso nos seus relatórios missionários. Então esse é o período da regência. Esse é o terceiro recorte temporal, com essas sugestões que podem ser estudadas e que em outros vídeos vamos detalhar mais. Bota seu comentário aí do que mais te interessa. Um quarto momento histórico que nós temos aí nesse período do Império do Brasil em relação à história dos protestantismos é o que na política, década de 1850, que na política brasileira nós temos aí o período da conciliação entre conservadores e liberais, entre Saquaremas e Luzias. Saquaremas eram assim conhecidos os conservadores, e Luzias eram assim conhecidos os liberais, a partir do gabinete de Honório Hermeto Carneiro Leão, o Marquês do Paraná. Essa década de 50 chegam aqui no Brasil porque Justin Spalding ele sai do Brasil em 1841, não dá continuidade, a missão dele dura 5 anos, então não dá continuidade, ele vai embora, de volta para os Estados Unidos. Aí só em 1855 que chega aqui no Brasil um outro missionário, que esse é muito famoso no século XIX, que é o Robert Kelly, que inclusive é colocado sobre ele essa fama de ser o fundador da Escola Bíblica Dominical no Brasil. Ele também, Robert Kelly, ao chegar ao Brasil, vai formar uma classe de Escola Bíblica Dominical, e tem algumas questões interessantes sobre Robert Kelly, por exemplo, a questão que quem tinha ideia, quem tinha experiência de escola bíblica, não era exatamente ele, era a esposa dele, Sarah Polton Kelly. Ela é que tinha uma experiência familiar, de tradição da família em relação à Escola Bíblica Dominical, e aí ele vem, ela forma escolas, chega em Petrópolis em 1855, ela abre classes de Escola Bíblica Dominical para crianças, e ele vai abrir classes de Escola Bíblica Dominical também para homens de cor, ou seja, libertos também. Os dois momentos em que se abre a Escola Bíblica Dominical no Brasil, abre-se a Escola Dominical direcionada para esses homens que eram excluídos da sociedade, principalmente que tinham acabado de sair da escravidão e que não tinham condições financeiras para poder ascender socialmente. Robert Kelly chega ao Brasil, ele se torna um amigo pessoal de Dom Pedro II, e Dom Pedro II então passa a dar esse apoio moral à evangelização, ao trabalho evangelístico de Robert Kelly. Ele não é ligado a nenhuma instituição eclesiástica exterior, né, estrangeira. Ele é independente, ele abre as igrejas dele, são chamadas de igrejas evangélicas, a Igreja Evangélica Fluminense,
Okay? Igreja Evangélica Fluminense em Petrópolis, Igreja Evangélica Fluminense no Rio de Janeiro. E aí e ele inicia então esse trabalho, inclusive publicando em jornais, Jornal do Comércio, Correio Mercantil, artigos evangélicos. Na década de 1950, nós temos a chegada do primeiro missionário presbiteriano, Ashbel Green Simonton. Em 1859 ele chega ao Brasil, e aí esse é o primeiro missionário, então, depois de Justin Spalding, que chegou ao Brasil financiado por uma junta de missões estrangeiras, era uma junta de missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, sediada em Nova York. Ele chega ao Brasil, ele tem contato, então, com Robert Kelly, e ele inicia aí o trabalho da Igreja Presbiteriana. Okay? E esse é o nosso quarto momento histórico aí, muito importante. O quinto momento histórico que nós temos no período ainda imperial em relação ao protestantismo é a década de 1860. A década de 1860 acontece algumas peculiaridades muito interessantes. Primeiro, na década de 1860, nós temos na política, o chamado renascer liberal. Ou seja, o Partido Liberal ele vai se desligando, membros do Partido Liberal vão se desligando dessa política de conciliação com os conservadores e vão tomando aí um novo rumo em relação à política liberal. Esse processo começa em 1862, e em 1869 nós temos o Partido Liberal formado, e em 1870 nós temos aí a formação do Partido Republicano no Brasil. Nesse período, década de 60, nós temos, em relação aos protestantismos, o seguinte: em 1862 é organizada a Igreja Presbiteriana do Brasil, e em 1864 nós temos a fundação do primeiro jornal evangélico brasileiro, primeiro jornal evangélico brasileiro intitulado Imprensa Evangélica. Okay? A Imprensa Evangélica é fundada em 1864. Ou seja, os protestantes começam então a participar, a produzir artigos evangelísticos pelo jornal. O jornal era o principal meio de comunicação da época, uma vez que nós não temos ali rádio, TV, internet ou rede social, nada disso. É tudo baseado no jornal. E não somente artigos evangelísticos, mas o jornal Imprensa Evangélica, a partir do jornal Imprensa Evangélica, os protestantes passam a participar, nesse caso o protestantismo presbiteriano de origem americana, passa a participar diretamente no debate público brasileiro em relação às discussões políticas do Brasil. Okay? Em relação às discussões políticas brasileiras. O jornal Imprensa Evangélica foi central, foi muito importante para esse momento, década de 1860. Esse é o nosso quinto período histórico. Né? Sexto, que é a década de 1870. Em 1870 nós temos uma outra questão que vai se tornar efervescente, né? vai explodir na década de 70, que é a chamada questão religiosa, que foi o momento em que dois bispos, e mais do que dois, mas dois acabaram ficaram mais conhecidos, passam a desafiar o Estado brasileiro, né? O poder do imperador e o Estado brasileiro. Dois bispos específicos, Dom Vital de Olinda, em Pernambuco, e Dom Macedo Costa de Belém do Pará, eles terminam sendo presos. E isso tudo por uma questão da maçonaria, em que no Brasil a maçonaria não era condenada, mas a Igreja Católica já havia condenado a maçonaria. Então haviam muitos maçons ligados às chamadas irmandades, que eram braços, né, da Igreja Católica, leigos, né? Eram os leigos ligados à Igreja Católica, devotos de um santo da Igreja Católica, que construíam suas capelas, né? Tinham serviços sociais envolvidos aí, só que essas irmandades, muitas delas eram controladas por membros da maçonaria, que era condenado pela Igreja Católica. Então esses bispos eles tentam purificar essas irmandades, e isso cria uma crise no Brasil e termina pela prisão deles. Depois eles são anistiados, um ano depois eles são anistiados, mas isso muda muito
o quadro político religioso no Brasil, e os protestantes participaram ativamente dessas discussões. Os protestantes acreditavam que aquele seria o momento de uma abertura para a liberdade religiosa no Brasil, e isso durou aí uma discussão. Em relação ao protestantismo em si, também a década de 70 é o momento da chegada de outros missionários no Brasil, por exemplo, batistas, metodistas retornam na década de 70 também. E também nós temos na década de 70 a formação aí a expansão dos líderes nacionais desses protestantismos, principalmente do presbiterianismo, ok? Agora vamos para o sétimo recorte temporal aí com Marcos, né, na década de 1880. Década de 1880, nós temos a expansão do movimento abolicionista no Brasil. E é outro momento em que os protestantes, a partir dos seus jornais e particularmente aí a imprensa evangélica, vai participar ativamente do debate público sobre a questão da abolição. Nesse momento também, na década de 80, nós temos aí dois opúsculos, duas pequenas obras, dois livretos de autoria protestante abolicionista. Um de Eduardo Carlos Pereira, um pastor nacional presbiteriano, e outro do James Theodore Houston, que era um missionário americano presbiteriano também. Dois opúsculos abolicionistas protestantes na década de 80. E essa participação no debate público dos protestantes, ela é vista pelos políticos da época, ao ponto de Joaquim Nabuco, um grande abolicionista daquele momento, elogiar, né, o posicionamento dos protestantes em relação à política abolicionista da década de 80. Na década de 80 também avança o emancipacionismo dos presbiterianos nacionais em relação à igreja estrangeira, enquanto as outras igrejas ainda estão caminhando, ok? Isso é década de 1880, como o nosso sétimo marco. O oitavo marco, para a gente fechar aqui, esse vídeo de periodizações e recortes temporais dos protestantes do século XIX, é o momento republicano de 1889. Em 1889, há um marco aí, porque havia um desejo muito grande dos protestantes, e esse desejo foi aumentando cada vez mais para começar a fazer uma crítica ao próprio regime monárquico em relação às liberdades que estavam inclusas naquilo que é a liberdade religiosa. O que estava incluso? O que estava se pensando sobre liberdade religiosa? Liberdade religiosa não é apenas a questão de você poder cultuar a Deus, uma liberdade de culto. Liberdade religiosa no país, ela inclui também a liberdade de você ser livre, né, para poder registrar o seu filho, por exemplo, que até então todos os registros eram feitos pela Igreja Católica, registrar o seu filho de forma civil, né, e não ter as obrigações de uma outra religião te regendo para poder registrar o seu filho, o nascimento dele. Casar-se também, ter a segurança, né, patrimonial, a segurança civil do casamento, né, em relação aos bens, sem que uma outra religião venha reger isso, uma outra instituição venha reger isso. No Brasil também havia um problema em relação aos cemitérios. Por quê? Porque os cemitérios, até então, mesmo os cemitérios públicos, eram todos cemitérios católicos. Então os protestantes, eles não podiam ser sepultados no terreno, no campo do cemitério, eles eram sepultados na calçada do cemitério. E aí os ingleses, por exemplo, eles tinham um cemitério dos ingleses. Muitos protestantes foram enterrados em cemitérios dos ingleses. Liberdade religiosa incluía você ter realmente cemitérios municipais, cemitérios públicos, para que todos pudessem ser enterrados de forma digna. Liberdade religiosa também incluía a liberdade de cultos, ou seja, poder cultuar conforme a sua fé, sem ter o perigo de ser caçado por causa disso, ser perseguido por causa disso, melhor. E também liberdade religiosa incluía o cristão, aquele que tem a sua determinada fé, a defender os seus valores e a defender os seus princípios no debate público.
okay? E sem sofrer censura por causa disso. E também liberdade religiosa incluía a questão dos direitos políticos, não só civis, mas políticos também, do protestante poder se eleger a deputado. Lembrando que no Brasil, no século XIX, não se podia ser eleito deputado se não fosse católico, ok? Então, protestantes durante o século XIX não podiam participar do debate público e participaram ativamente, mas não podiam ser eleitos deputados, por exemplo. Então, na República, o grande desejo dos protestantes era, então, essa questão da República, acreditando que a República daria essa liberdade religiosa. Vem a República, em 1889, em 1890, em janeiro, nós temos o decreto 119A, que é o decreto que estabelece, acaba com o regime de padroado no século XIX, e estabelece, então, a liberdade religiosa, a laicidade no Brasil. E em 1891, a Constituição, então, consagra essa liberdade religiosa no Brasil. Porém, para os protestantes daquela época, devido às circunstâncias em que se estabeleceu a República no Brasil, uma república que foi estabelecida, na verdade, não como uma força popular, mas sim como algo de uma elite, estabelecido por uma elite, aquilo que podemos considerar até como um golpe republicano. Okay? Foi um golpe aqui dali, não foi popular, não foi pedido do povo. O povo amava a monarquia, na verdade. E pela força do positivismo por trás, positivismo, a maçonaria, mas principalmente o positivismo, por trás da questão republicana, do estabelecimento da República, para muitos protestantes. E depois também por causa das alianças tácitas dos presidentes republicanos com a Igreja Católica, para os protestantes, naquele momento, nos seus jornais, a gente pode verificar isso. Na verdade, foi um sonho ilusório. Um sonho ilusório em relação a essa república que não foi exatamente o que se desejava, porque o que eles desejavam era uma cópia da República Americana, que não era exatamente a nossa tradição. E isso também é um momento histórico importante. Então, falei aqui de 8 momentos históricos importantes do protestantismo no Brasil. E ao longo de outros vídeos vou trabalhar vários pontos aí. O que você tiver de sugestão, de ideia, pode deixar no comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sinal e eu conto contigo para o nosso próximo vídeo. Valeu, um abraço.